Sara, estou aqui com vocês de novo para falar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Se prepare, pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é conhecido por muitos como o Evangelho do Reino. É o Evangelho que mostra a vontade de Deus sendo feita na terra. Quando nós conversamos sobre a oração que Jesus ensinou, nós vimos que ele falou assim: que seja feita a tua vontade, ó Pai, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. É isso que Jesus veio fazer. Veio trazer o reino de Deus para a terra. Veio trazer a vontade de Deus, que é feita no céu, até a terra. Vamos juntos? O tema, então, da nossa conversa é esse aí. O reino de Deus, o céu na terra. Nós veremos alguns milagres de Jesus, alguns feitos poderosos de Jesus, que mostram como que ele trouxe o céu para a terra, como ele trouxe a vontade e o poder do céu aqui para a terra. Vamos lá? Começando aqui pelo primeiro milagre, no comecinho do capítulo 8, versículo 2. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. A lepra na Bíblia tem a ver, ou é uma figura também do pecado. A lepra era uma doença comum naquela época e muito grave, não tinha tratamento, não tinha cura. O leproso tinha que viver isolado de todo mundo, ninguém podia tocar e nem chegar perto. Se alguém visse de longe alguém que tinha lepra, tinha que gritar: leproso, leproso, para ninguém chegar perto. Ou seja, não era uma situação nada agradável. A pessoa ficava coberta de feridas, com o corpo cheio de feridas. A aparência não ficava legal, é lógico. E o cheiro também da pessoa era um cheiro forte, era pura ferida. Hoje em dia, essa doença lepra é chamada de hanseníase e, felizmente, tem tratamento. Mas naquela época, era uma tragédia na vida da pessoa. Mas Jesus tocou no leproso, sem se importar com o cheiro que essa pessoa exalava, sem se importar com a aparência. Ele tocou o leproso e ele curou, porque ele tem poder para curar o nosso corpo e nos purificar do pecado. Ele disse: eu quero que você fique limpo. Fique limpo. O homem sabia que se o Senhor quisesse, ele podia purificá-lo. E Jesus disse: eu quero. Ele quer nos purificar do nosso pecado. Ele tem poder para curar nosso corpo. Ele tem poder para curar nossa alma. E ele tem poder para nos purificar de todo pecado. E ele já fez isso na cruz. A Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus fez isso com o leproso. Jesus fez isso conosco. Jesus pode. Ele trouxe o reino de Deus aqui para a terra. Vamos agora para o próximo milagre do capítulo 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso,
Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Esse centurião não era do povo de Israel. A gente consegue perceber isso quando Jesus fala que nem em Israel ele achou uma fé como essa. O centurião pediu, clamou a Jesus que ele curasse seu servo. E Jesus se dispôs a ir na casa do centurião. Mas o centurião, que era um homem que tinha autoridade sobre outros homens, ele sabia que ele, como um homem de autoridade, quando dá uma ordem, quando ele fala vai, o soldado tem que ir. Quando ele fala vem, o soldado tem que vir. Mas ele reconheceu em Jesus uma autoridade maior. Então ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas com apenas uma palavra, o Senhor pode curar o meu servo. Ele reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que a autoridade e o poder de Jesus eram maiores do que a dele ainda. Que com apenas uma palavra, Jesus poderia curar o servo dele que estava em casa. E Jesus se admirou da fé dele. Jesus pode fazer um milagre, nos curar, responder ao nosso clamor com apenas uma palavra. E uma palavra de Jesus bastou para o servo desse homem ser curado. Jesus falou com ele: seja feito conforme você crê, seja feito conforme a sua fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé para a gente crer e Jesus fazer conforme a nossa fé. E como que a gente alimenta a nossa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós lermos, ouvirmos e buscarmos a palavra de Deus, mais fé teremos, uma fé mais forte. A gente não precisa de uma grande fé. Jesus disse que a gente precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós precisamos simplesmente de crer. E para isso, nós precisamos ouvir o que Jesus diz na sua palavra. Vamos ouvir mais um pouquinho? Depois disso, Jesus foi à casa de Pedro. E tendo chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada. Estava de cama, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Agora, Jesus cura a sogra de Pedro. Antes ele curou o leproso no meio da multidão. Curou o centurião, que foi atrás dele e reconheceu a sua autoridade. E agora ele cura a sogra do Pedro, do seu discípulo. Ela estava com febre. A febre deixa a gente desanimado, prostrado, sem vontade de levantar e de fazer nada. Mas ele tomou ela pela mão. E a febre deixou a sogra de Pedro. Depois disso, ela levantou e foi servir Jesus. Dessa vez, então, a cura foi feita na casa de Pedro. E a sogra dele, assim que foi curada, se levantou e começou a servir a Jesus. Aquela fraqueza, aquela dor, aquele desânimo da febre deixou. Às vezes, a gente não está com febre física, mas a gente pode estar desanimado, cansado. E Jesus nos levanta. Ele toma a gente pela mão, fala, vamos lá. Mas ele não parou por aí. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Está em Mateus 8, 16 e 17. Até o final daquele dia, Jesus operou curas. Ele curava todos que iam até ele. Isso estava escrito no profeta Isaías,
muitos anos antes de Jesus vir aqui à Terra como homem, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus fez isso na cruz. Às vezes a gente pode se perguntar, mas por que nós vemos tantas doenças? Por que, por exemplo, a gente está vivendo num tempo aí de pandemia, estamos vendo pessoas partirem, morrerem? Bom, Jesus nos dá uma certeza. Ele é bom. Quando o leproso perguntou para ele se ele queria curá-lo, Jesus falou, eu quero. E nós precisamos lembrar que quando a gente crê em Jesus, a gente recebe a vida eterna. Então, mesmo que a gente deixar esse mundo, esse corpo aqui, nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. E um dia, a doença não vai fazer parte da nossa vida, não vai estar ao nosso redor, por causa da obra de Jesus na cruz. E depois de tantos milagres, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, de 23 a 27. Depois de um dia cheio de curas e milagres, Jesus foi para o barco. Os discípulos foram atrás dele. Jesus foi descansar, mas não rolou. Caiu uma tempestade imensa e os discípulos ficaram desesperados. Eles acordaram Jesus. Senhor, salve-nos, estamos perecendo. E a pergunta de Jesus foi, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar. Tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados com o poder de Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vimos que Jesus estava em um barco dormindo depois de ter andado por muitos lugares, ensinando, curando. Os discípulos viram tudo o que ele fez, mas mesmo assim eles ficaram com muito medo e sem fé. Nós vimos que Jesus falou certa vez que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente fala com um monte, lança-te ao mar. Então a fé deles não era nem do tamanho de um grão de mostarda. Isso pode acontecer com a gente também. Às vezes a gente se sente com medo e sem fé. Mas o que Jesus fez? Ele não deixou de acalmar a tempestade. Ele acalmou a tempestade, mesmo vendo o medo e a falta de fé dos discípulos. E os discípulos puderam ver que ele governa, ele domina sobre tudo, sobre as doenças e também sobre a tempestade. Ele é grande, ele é poderoso, ele domina sobre tudo. E mesmo quando a gente está com medo e sem fé, ele acalma a tempestade. Nos evangelhos, no de Mateus e em outros também, aparece muitas vezes essa expressão que eu gosto muito. Então Jesus, movido de íntima compaixão, uma compaixão profunda, um amor profundo, é assim que ele age. Isso aparece antes dele fazer alguns milagres. São pessoas diferentes que nós vimos hoje, lugares diferentes, problemas diferentes, mas o mesmo amor. E Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Está escrito na Bíblia. Nós vimos Jesus curando pessoas de doenças, pessoas que não eram do povo de Israel, pessoas que sofriam preconceito, que eram afastadas da sociedade, que não podiam nem ter contato com outras pessoas, como o leproso, como o centurião, que era temido por tantos, e muitas vezes não muito bem-vindo nos lugares, mas Jesus tocou o leproso
se aproximou do centurião, se ofereceu para ir à casa dele, mesmo sabendo que ia ser muito criticado. Jesus curou a sogra de Pedro, que era o seu discípulo. Então não importa se era discípulo, se era do povo de Israel ou não, se era doença de outro, como no caso do servo do centurião, ou se era uma tempestade que acometeu, que assustou muito os discípulos. Jesus agiu, ele agiu movido de íntima compaixão. E é isso, Jesus age por amor, por graça, por compaixão. Por isso, mesmo que a gente fique desanimado, mesmo que a gente fique com medo, vamos clamar a Jesus, porque Ele está conosco e Ele age pela graça, por amor, movido por uma íntima compaixão. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a sua semana, que você possa experimentar o reino de Deus essa semana, possa orar, possa ter orações respondidas, que você possa experimentar o céu aqui na terra, que foi isso que Jesus veio trazer. Um abraço, um beijo e boa semana. Deus te abençoe.